presente me interessa mais. O passado, como eu te falei antes, eu volto para ver o percurso da caminhada, né, não como um exemplário, mas como um ponto de reflexão. Eu digo, não, isso daqui eu já tentei, não deu certo, isso daqui, né, foi uma coisa que mais ou menos. Então, quer dizer, vejo aquela cena com reflexão. Agora, o futuro, eu acho que a gente se preocupa com ele quando a gente cuida do presente. Né? Sim, porque o futuro é uma incógnita, né? Você vê mesmo os grandes visionários erraram nas suas visões de futuro, né? Quer dizer, o futuro é uma coisa em construção. E as coisas em construções, elas podem, a qualquer momento, ter o projeto modificado. Né? E às vezes é você mesmo que muda e não percebe, né? Aí você fica, porra, mas estava indo tudo tão bem, por que não deu certo? Foi uma atitude boba que você teve, que sem perceber, né? Sem se cuidar, né? Sem cuidar do outro, aí você comete. Aí aquilo atrapalha todo um processo e às vezes você tem que voltar lá para o fim da fila e começar tudo de novo. Então na arte, isso se dá de uma maneira, eu diria assim, mais sensível, porque já é uma releitura, né? A gente relê os seres. Bem, a vida me acena de várias maneiras, mas tem algumas que têm se manifestado de uma maneira muito forte, assim, porque é uma questão que eu diria que é bem mais existencial, um existencial que se mistura um pouco com o sentimental, mas assim, como é uma questão muito particular, né, eu só posso expor a resultante disso tudo, né? Porque assim, se por um lado eu tenho motivações, por exemplo, para escrever sobre coisas que eu nunca havia escrito antes, né? Por outro lado, assim, não é uma situação confortável existencialmente. Eu acho que talvez o conforto que há aí é mais nessa abordagem de temas que até então não frequentavam o meu dia a dia, né? Porque eu não tinha contato com situações como a que, né, a gente passa sem esperar mesmo. É uma coisa que é nova para mim e que, apesar de assustador, mas também tem essa coisa da curiosidade que a gente vai sentindo em entender melhor a coisa, porque quando se trata de ser humano a gente sempre busca um certo entendimento, né? Só que esse entendimento ele não vem com muita facilidade, porque não é uma coisa que a gente poderia dizer que é natural, né? Assim, são coisas que são surpreendentes mesmo. Então, de um certo modo, isso tem interferido nas minhas questões com o mundo, na minha relação com o mundo. Mas é um processo, é um momento que eu estou vivendo que eu acho que espero que ele passe, né? Assim, passe pelo menos dessa fase tão complicada, né, que tem interferido em muitas das coisas que eu gosto de viver e que eu acredito. Assim, isso tem me gerado muita atenção. O que para o Criador é uma coisa boa, né? Porque gera também essa coisa de você refletir através da própria arte aquilo que para você é uma espécie de, eu não diria segredo, mas é assim, algo que não tem a visibilidade que você espera, né? Assim, ou que te promova um entendimento disso tudo. Eu falando dessa maneira eu sei que fica confuso, mas é porque realmente eu não sei como colocar isso de uma maneira total e acho que nem devo, né? Mas como a pergunta foi nesse sentido, né, eu estou tentando colocar mais ou menos o que eu estou vivendo. Eu tenho essa coisa meio nostálgica de rever o percurso, por exemplo, o percurso criativo, que é o que mais me interessa. Assim, claro que o percurso de vida é interessante também,
Mas geralmente o artista ele procura ver a sua própria produção, não diria nem ver, mas rever, né? Para a partir daí tomar novos impulsos e para não ficar sempre nesse lugar comum de retornar, né, ao mesmo lugar. Mesmo eu achando essa ideia do eterno retorno interessante, mas às vezes para o artista não é. Então a gente precisa rever, no sentido de lançar um olhar crítico para aquilo que foi feito, né, mas numa perspectiva futura de coisas que superem, entre aspas, aquilo que você fez. Então, o artista tem sempre um olhar na superação, né, porque, de fato, nenhum artista está satisfeito totalmente com o que faz. Ele sempre acha que pode ir além, e pode, né, mas isso é resultante de um olhar crítico para aquilo que ele já caminhou e o que ele está caminhando agora e a possibilidade de um futuro. O Antônio Machado, quando ele falava dessa questão do caminhar, né, que é um poeta bastante conhecido, ele dizia que o caminho se faz ao caminhar, né? E a princípio essa ideia me parecia confusa, mas depois eu entendi exatamente o que ele queria dizer com isso. Porque de fato a gente não determina o caminho futuro, ele vai se fazendo. Enquanto você está caminhando, os processos vão aparecendo, não sabe de onde, né? Assim, quer dizer, você até desconfia que vem da sua experiência, já no caso com a poesia, com a música, que eu trabalho mais diretamente. Eu percebo isso nas minhas composições musicais, e assim, eu já não consigo mais voltar naquilo que talvez algumas pessoas acharam que seria o meu estilo, né? Essa coisa do regionalismo, por exemplo, né? Todo mundo acha que eu sou regional e eu não acho, porque eu poderia até dizer que tematicamente, nas letras das músicas, eu posso caminhar por uma certa visão territorialista, né, do lugar onde eu me encontro. Mas o regionalismo enquanto conceito de criação, para mim, eu acho que, não só para mim, mas para muitos artistas que estão aqui na Amazônia, principalmente aqui no estado de Rondônia, ele não tem uma funcionalidade esclarecedora. Porque de cara a gente é uma Babel, não é? Então as nossas atitudes são babélicas, ou seja, a gente é capaz de criar um monte de coisas que não necessariamente estejam ligadas a uma prática, entre aspas, regionalista, né? A gente constrói a partir do material que o mundo nos dá. Então, claro que eu posso falar do Rio Madeira, posso falar do Boto, posso falar das Três Marias e tal, mas a linguagem musical propriamente que eu estou usando não tem nada a ver com regional, até porque eu desconheço uma música regional nossa, certo? Desconheço. Assim, tudo que a gente acha que é algo nosso já vem de outro lugar. Então, o que a gente faz é uma apropriação no sentido de dar uma cara mais local para determinados estilos, para determinadas linhas musicais que já existem em outros contextos, né? Então eu acho que, por exemplo, a minha música, eu componho blues, eu componho samba, eu componho jazz, faço música instrumental, faço música cantada, né? E tem a questão da prática da poesia constante, que a poesia, a fonte que renova ela, na verdade, é a leitura de outros poetas, né? Porque assim, essa autoleitura, ela é mais para você perceber os sintomas da sua caminhada, o que você já realmente caminhou, né? Porque você não vai tirar influências de você mesmo, né? Até porque aquilo já está em você, mas quando você lê outros autores, essa influência vem naturalmente, você tem coisas que você até reproduz sem essa consciência que é a influência de A ou de B, mas é uma influência do momento poético do planeta, né? Então, como o escritor geralmente é um grande leitor, né? Então ele está ligado nessas coisas que acontecem. Meu percurso, né, eu olho para ele, mas não com um olhar
de quem busca um certo entendimento ou uma certa lição, né, dentro desse percurso, né? Mas como quem busca perceber os passos que já foram dados, né? E assim a possibilidade futura, não dá para o artista pensar isso. Então é por aí que eu vejo respondendo essa tua pergunta. Sim, eu olho para o passado, mas não em busca de respostas para as coisas do presente. Eu acredito que o pensamento do artista do nosso tempo está mais voltado para a pesquisa do que para a expectativa da inspiração, né? Porque a inspiração, no entendimento que eu tenho e que eu vejo que as pessoas têm, seria tipo um dom, né? Um dom divino e que em determinados momentos da tua vida tu é tocado por esse dom e tu produz alguma coisa. Eu diria que se a gente fosse obedecer esse princípio, a arte ficaria bastante improdutiva. Porque, claro, isso pode acontecer, sim, eu não digo que não pode. Mas eu acho que o exercício é o que faz a arte acontecer, o exercício continuado, né? E essa coisa de você estar pesquisando sempre o que está acontecendo. Porque inspiração, né, é um conceito que tem hora que você não consegue fazer nada com inspiração. Às vezes você produz uma obra maravilhosa a partir de uma encomenda, né? Por exemplo, um diretor teatral te pede para te fazer a trilha sonora da peça dele. Isso é uma encomenda. Tu vai lá, pesquisa o material que já está posto e a partir dali tu constrói o teu material. Isso não é inspiração, né? Isso é um trabalho que advém de uma pesquisa e de uma aplicação dessa pesquisa, né, dentro do conhecimento que tu já tem, no caso a música, né? Mas se eu fosse esperar a inspiração para me construir isso, o diretor desistiria de mim, com certeza, né? Porque a ideia que ele tem é outra, né? Tem um certo imediatismo, né, nessa ideia. É como o cara pede para te fazer um comercial da empresa dele. Ele quer um jingle, sabe? Mas aí eu não posso esperar a inspiração para fazer o jingle do cara, porque ele vai procurar outro para fazer, né? É técnico. Então, essa questão da inspiração, que já foi muito discutida e hoje ainda é fruto dessa discussão, eu acho que o cara que se aproximou de uma ideia mais interessante foi o João Cabral de Melo Neto, né? Que ele acreditava nessa coisa da inspiração, mas não com essa totalidade que a gente imagina. Porque ele pensava naquela proporção que numa obra de arte, talvez 5% seja inspiração, mas 95% é transpiração. Ou seja, é trabalho de pesquisa, né? É trabalho de escrever e reescrever. É um trabalho direcionado para a questão da linguagem, né? Para a linguagem que você está buscando e não necessariamente para essa coisa de você dizer, nossa, quando eu fiz isso daqui eu estava muito inspirado. Como a gente diz, né? Quando a gente escuta uma obra maravilhosa, diz, pô, esse cara, ele é muito inspirado. No fundo, quando a gente diz isso, é somente um reflexo, né, da nossa incapacidade de avaliação, né? Porque, na verdade, você teria que pensar no quanto o cara pesquisou, né, no quanto o cara batalhou para chegar naquele ponto ali. E que esse caminhar até aí nem sempre é resultado da inspiração, né? Hoje se usa um termo que talvez tenha mais a ver, que é o insight, né? Ou seja, tu vê uma cena e aquela cena produz em ti um determinado insight criador. Por exemplo, tu vê um menor jogado na rua e aquilo te provoca de alguma maneira, ou socialmente ou sentimentalmente, tu é provocado. E aquilo, como tu é um criador, te leva a tentar trazer aquele quadro para uma outra realidade estética, mas com as características sociais latentes ali e como a arte tentando interferir num processo de mudança social, política, né?
Porque senão a arte ela não pode ter uma função puramente de arte pela arte, né? Porque ela cai no lugar comum de todas as outras manifestações. O diferencial dela é justamente isso, é provocar uma reflexão em quem vê, né? E no próprio criador, né? Ela ser resultado de uma reflexão criativa e também de uma pesquisa, né? Então você não pode esperar que caia do céu o seu melhor poema, né? É melhor você começar a escrevê-lo aos poucos e arrumando aqui e acolá do que esperar o divino baixar, né? A minha história com a arte, ela sempre foi de estar junto de quem fazia arte, né? Por exemplo, eu comecei, como eu tinha uma caligrafia bonita, comecei passando a limpo a poesia de alguns amigos. Não, Bill, tal, escreve com a tua caligrafia que fica bonito o poema. Só que eu comecei a observar esteticamente aquilo que eu transcrevia e eu comecei a arrumar, né? Uma coisa que talvez era até uma invasão, mas eu comecei a arrumar o poema do cara, ou seja, gramaticalmente, às vezes até nas imagens que ele tentava procurar, ou no ritmo que ele procurava dar para aquele poema, né? E chegou um momento que eu achei que não, eu digo, acho que eu prefiro fazer as minhas tentativas do que ficar tentando arrumar, né, aquilo que já está pronto de fato, né? A essência já está ali. O próprio autor poderia fazer aquele papel, se ele quisesse, né? Então eu comecei a escrever. Quer dizer, então eu convivi com o meio para só então começar a tentar os meus primeiros passos. A música, a mesma coisa. Eu morava num bairro muito musical, então todo mundo tocava. Quer dizer, nesse contato da observação, eu fui incorporando alguns elementos musicais na minha história, ainda sem antes tocar instrumento nenhum, né? A melodia das palavras, né? A sonoridade das palavras, eu comecei a perceber que dava um efeito renovador para aquele discurso do lugar comum, né? E aí eu comecei também a copiar, lendo na mão dos meus amigos, acordes, né? Via o movimento da mão direita, da mão esquerda, e tinha sempre aqueles que percebiam o meu esforço e que contribuíam, né? Eles, não, aqui essa batida é assim e tal, quer dizer, mas eu estava ali no meio, não era um processo de que caiu do céu, isso eu estava lá atrás, né? Buscando essa informação. A minha poética ela surge do escutar o mundo, né? Ou seja, às vezes uma pessoa está contando uma história para o outro e eu, sem perceber, eu fico curiando ali, né? Eu sou curioso, às vezes eu fico escutando a conversa alheia para entender, porque às vezes é um problema que o cara também quer que todo mundo ao redor escute, né? Ele está contando só para um, e eu me detenho para ver. Então aquele material que ele me fornece ali naquele momento, ele vai passar por um processo de releitura, né? Assim, eu vou rever o que era realmente interessante dentro daquele discurso. Às vezes uma frase de nada assim que o cara diz no ônibus, ou que diz quando tu para no semáforo e vem aquele moços e tal conversar com você, aí o cara diz uma coisa que para mim fica, nossa, isso é uma chave, né? Essa coisa de ter a chave para poder entrar no universo da linguagem. Então às vezes a chave é uma frase, às vezes é só uma palavra, né? A verdade é que é sempre necessário esse impulso, né? Porque aí depois que tu entra ali, aí tu consegue ver o mundo do outro dentro da lente poética, né, no caso. Então, o meu processo é muito por aí. Eu acho que nessa perspectiva, a minha literatura é muito do presente, sabe? Então eu escrevo o que eu vivo sem que isso transpareça nos versos, né? Então aquele eu que está ali, né? Aquele eu lírico, né? Aquela voz que fala ali de dentro do meu poema,
necessariamente não sou eu, entendeu? São outras vozes que ecoam em mim naquele instante ali. Né? Um amigo que me contou um problema, eu transformo aquilo num poema, porque é uma maneira de observar com mais atenção estética para o mundo, para a vida. Como é que a gente vive, né? Por que a gente tem que sofrer mais do que ser feliz, né? Por que a gente tem que ter mais razão do que felicidade? Né? Essas perguntas, assim, elas me incomodam e eu vejo isso no dia a dia das pessoas, né? Porque todo mundo quer ter razão, mas todo mundo é infeliz. Né? Quer dizer, tem alguma coisa errada aí que a gente precisa inverter, e eu acredito que a arte seria uma das chaves para que isso aconteça. Né? Porque quem é leitor sabe disso, porque quando você lê um texto em prosa ou em verso, que fala exatamente daquilo que tu está vivendo, a identificação é imediata e os ensinamentos que vêm ali são captados, né, numa sensibilidade também diferenciada. Né? Como tu diz assim, nossa, isso era para eu ter escrito. Né? Esse cara do qual ele está falando sou eu. Né? É claro que o criador do poema ou da prosa, ele não sabe disso, mas ele sabe de uma coisa, que isso é possível no mundo em que a gente vive. Entendeu? Esse tipo de sofrimento que a gente incorporou de tal modo que não consegue mais viver sem ele, né? Assim, tem pessoas que lutam para ser infeliz, cara. Né? Assim, gosta desse estado de infelicidade. Se sente confortável ali porque ele acha que é isso que motiva ele a brigar, né, pelas coisas que ele acredita. Mas que no fundo, em algum lugar dentro dele, o sonho seria a felicidade. Mas como ela não é uma coisa fácil de ser atingida, né, justamente pelos nossos defeitos humanos, ele termina optando por essa coisa da infelicidade que também envolve determinados sentimentos, não é? Que não são sentimentos necessariamente do bem, mas que também não são completamente do mal, porque são coisas que depois tu pode aprender com isso, né? Mas alguns optam pelo esse campo mesmo da maldade, né? Assim, quer dizer, se eu sou infeliz, então todo mundo vai ser infeliz, né? Por que só eu sou infeliz, né? Então vamos fazer uma infelicidade coletiva. Mas no fundo o sonho é o outro, é uma felicidade coletiva, né? Que não é uma coisa fácil, a gente sabe.